Você acha mesmo que eu sairia com você? A gargalhada de Cláudio Ferreira cortou o salão de festas como vidro quebrado, fazendo as 200 pessoas pararem de conversar. Marta estava parada na frente dele, segurando um copo de suco com as mãos trêmulas. O vestido verde barato que ela tinha levado 3 meses para pagar parecia ridículo agora. Olha para você, Marta, Cláudio disse, falando alto para que seus amigos Ricardo e Fernando ouvissem. Você é inteligente, eu admito. Faz meus trabalhos de cálculo direitinho, mas namorar comigo? Ele riu de novo, e dessa vez Ricardo e Fernando riram junto. Eu sou o Cláudio Ferreira. Meu pai é dono de construtora. Eu ando de Audi. Minha namorada é Miss Universitária. E você? Ele fez uma pausa, olhando-a de cima a baixo com um nojo genuíno. Você é feia, Marta. Feia demais para ser vista comigo. Você estragaria minha reputação só de ficar perto. Alguém no fundo soltou um uou. Outros riram. Marta sentiu o sangue sumir do rosto. Naquele momento, enquanto 150 pessoas riam da garota feia que ousou gostar do príncipe da faculdade, algo morreu dentro de Marta e algo novo nasceu. 17 anos depois, Marta estava de pé no palco de um centro de convenções internacional. E na plateia, pagando R$ 400 pelo ingresso, estava um homem calvo e gordo chamado Cláudio Ferreira. Marta sempre soube que não era bonita, não segundo os padrões que a sociedade impunha, pelo menos. Ela tinha rosto assimétrico, nariz grande, dentes ligeiramente tortos e uma acne persistente que nenhum tratamento parecia resolver completamente. Seu corpo era desajeitado, seus movimentos desengonçados, e ela nunca soube como escolher roupas que a favorecessem. Mas o que ela não tinha em beleza compensava em outras áreas. Era a melhor aluna de sua turma de engenharia civil na Universidade Federal. Tinha um dom natural para cálculos estruturais, uma capacidade impressionante de visualizar projetos tridimensionais apenas olhando plantas baixas, e uma ética de trabalho que deixava seus professores impressionados. Cláudio Ferreira era exatamente o oposto. Bonito como um ator de novela, com seus olhos azuis, cabelo loiro perfeitamente arrumado e sorriso que derretia corações. Filho de um empresário da construção civil, ele cursava engenharia mais por obrigação familiar do que por vocação. Suas notas eram medianas, mas sua popularidade era máxima. Durante 3 anos de faculdade, Marta observou Cláudio de longe. Ela sabia que era impossível, que garotos como ele nunca olhavam para garotas como ela. Mas o coração humano não é lógico, e ela se apaixonou mesmo assim. Eles foram designados para trabalhar juntos em um projeto final. 6 meses de trabalho em dupla, desenvolvendo o projeto completo de um edifício residencial de 15 andares. Era a chance dela. Talvez, trabalhando lado a lado, ele a visse além da aparência. Talvez ele percebesse sua inteligência, seu humor, sua dedicação. E por algumas semanas, Marta realmente acreditou que estava funcionando. Cláudio era gentil com ela durante as reuniões de trabalho. Eles conversavam sobre o projeto, às vezes riam de piadas internas sobre seus professores. Uma vez, ele trouxe café para ela sem que ela pedisse. Pequenos gestos que Marta interpretou como sinais de interesse. Ela estava errada. A festa de confraternização do curso aconteceu em um sábado de agosto, dia 18, no salão de eventos do Hotel Imperial, no centro da cidade. Marta passou 4 semanas inteiras se preparando para aquela noite. Economizou R$ 280 trabalhando como monitora de cálculo para comprar um vestido verde escuro que viu na vitrine de uma loja do shopping. Não era caro, segundo os padrões de suas colegas, mas para ela representava 3 semanas de trabalho. Ela assistiu 27 vídeos no YouTube sobre como se maquiar. Comprou produtos básicos na farmácia, base, rímel, batom rosado discreto. Fez tratamento facial em uma clínica popular, gastando mais R$ 60 que ela não tinha.
Lavou o cabelo 3 vezes naquele sábado, tentando fazer os cachos ficarem definidos como nos tutorais que assistiu. Às 20h15, ela entrou no salão de eventos. O espaço era grande, com capacidade para 200 pessoas. Mesas redondas, cobertas com toalhas brancas, estavam espalhadas pelo salão. Um DJ tocava música eletrônica em um canto. Luzes coloridas giravam no teto, criando padrões hipnóticos no chão de madeira encerada. Havia 83 pessoas quando ela chegou. Marta contou. Sempre contava coisas quando estava nervosa. Era um hábito de engenheira reduzir a ansiedade a números concretos, tangíveis. 83 pessoas rindo, conversando, bebendo, dançando. Todas pareciam confortáveis em seus próprios corpos, confiantes em seus sorrisos, naturais em seus movimentos sociais. Marta ficou parada perto da entrada por 7 minutos inteiros. Ela cronometrou no relógio do celular. 7 minutos tentando reunir coragem para entrar completamente, para se misturar, para procurar Cláudio. Seu coração batia a 120 batimentos por minuto. Ela sabia porque colocou 2 dedos no pulso e contou enquanto esperava. 120. Muito acima dos 68 batimentos que eram sua média em repouso. Finalmente, às 20h22, ela viu Cláudio. Ele estava encostado no bar que ficava no canto esquerdo do salão. Usava uma camisa social azul clara que realçava seus olhos. Calça jeans escura, sapatos marrons de couro. Ele segurava uma garrafa de cerveja na mão direita e conversava com 2 amigos. Ricardo e Fernando, ela reconheceu. Colegas de turma que sempre sentavam juntos nas aulas. A festa estava em pleno andamento agora. 91 pessoas, ela contou rapidamente. Mais 8 haviam chegado enquanto ela reunia coragem. A música estava mais alta, as risadas mais intensas. O cheiro de perfumes diversos misturado com cerveja e suor preenchia o ar. Marta respirou fundo 3 vezes. Inspirar contando até 4, segurar contando até 7, expirar contando até 8. Uma técnica de controle de ansiedade que ela havia aprendido em um artigo online. Não funcionou muito bem. Seu coração continuava acelerado. Ela caminhou em direção ao bar. 23 passos. Seus sapatos novos, que ela havia comprado especialmente para a festa, apertavam seus pés. Ela podia sentir uma bolha se formando no calcanhar esquerdo, mas continuou caminhando. 1 passo, 2 passos, 23 passos até estar a 1 metro de distância de Cláudio. Cláudio, ela disse, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Posso falar com você 1 minuto? Ele se virou, surpreso. Oi, Marta. Claro. Eles se afastaram alguns passos do barulho. Marta respirou fundo. Era agora ou nunca. Eu sei que isso pode parecer estranho, ela começou, as palavras saindo atropeladas, tropicando umas nas outras como pedras caindo ladeira abaixo. Mas eu queria te dizer que eu gosto de você, não só como colega de trabalho. Eu realmente gosto de você. E eu estava pensando que talvez, depois que a gente terminar o projeto, a gente pudesse sair juntos. Como tipo um encontro. As palavras saíram e ficaram pendendo no ar entre eles. Marta podia ouvi-las ecoando em sua própria cabeça, se perguntando se havia dito certo, se havia expressado corretamente o que sentia. Seus olhos estudavam o rosto de Cláudio, procurando por qualquer sinal de como ele receberia aquela confissão. Por 3 segundos inteiros, 3 segundos, que pareceram 3 horas, Cláudio ficou completamente imóvel. Seu rosto estava indecifrável, congelado em uma expressão neutra que Marta não conseguia interpretar. A garrafa de cerveja ficou suspensa a meio caminho entre a mesa e sua boca. Seus olhos azuis a fitavam sem piscar. Marta esperou. Seu coração não estava mais batendo rápido. Estava completamente parado, como se tivesse congelado no meio de um batimento. Ela prendeu a respiração sem perceber. Todo seu corpo estava tenso, aguardando.
torcendo para que ele dissesse sim. Ou pelo menos que a rejeitasse com gentileza. Que dissesse que era lisonjeador, mas que ele não estava interessado. Que dissesse que valorizava a amizade deles demais para arriscar estragar tudo. Qualquer coisa menos o que aconteceu em seguida. E então ele riu. Não foi uma risada educada ou constrangida. Não foi o riso nervoso de alguém em uma situação desconfortável. Foi uma gargalhada alta, aguda, cruel, que explodiu de sua boca como uma bomba detonando. O som cortou através da música do DJ, através das conversas ao redor, através de todo o barulho ambiente da festa. Uma gargalhada tão forte, tão inesperada, tão cheia de escárnio genuíno, que fez as pessoas em um raio de 5 metros pararem o que estavam fazendo e olharem. "Você está falando sério?" Ele disse entre gargalhadas, sua voz agora alta o suficiente para que metade do salão pudesse ouvir. "Você acha mesmo, mas mesmo, que eu sairia com você?" Marta sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O ar saiu de seus pulmões de uma vez. Suas mãos começaram a tremer. O chão sob seus pés pareceu se mover, como se houvesse um terremoto. "Eu só pensei que a gente tem trabalhado bem juntos e a gente trabalha bem porque você faz todo o trabalho difícil." Cláudio a interrompeu. Sua voz agora não apenas alta, mas projetada, como se estivesse fazendo questão de que todos ouvissem. "Você faz os cálculos, você desenha as plantas, você escreve os relatórios. Eu só apareço e assino meu nome. Mas isso não significa de forma alguma que eu tenho qualquer tipo de interesse romântico em você. Zero. Nada. Nenhum." As pessoas estavam se aproximando agora. Os amigos de Cláudio, Ricardo e Fernando vieram para mais perto, curiosos. Outras pessoas também. Marta podia vê-las pela visão periférica, círculos se formando ao redor deles. 20 pessoas, 30, 40, mais e mais gente parando de dançar, parando de conversar, virando-se para assistir ao espetáculo. Ela podia sentir os olhos de todos sobre ela, fisicamente sentir, como se cada olhar fosse uma pressão tangível em sua pele. O calor subindo para seu rosto. O rubor de vergonha espalhando-se de suas bochechas para seu pescoço. O suor começando a se formar em sua testa, provavelmente estragando a maquiagem que ela havia levado 2 horas para aplicar. "Olha, Marta", Cláudio continuou, e agora havia algo genuinamente cruel em sua voz. Não era mais diversão, era crueldade pura, destilada, intencional. "Eu vou ser honesto com você, tá? Realmente honesto, porque acho que ninguém nunca foi. Você é inteligente, eu reconheço isso. Você é provavelmente a pessoa mais inteligente desta turma. Seus cálculos são perfeitos. Suas soluções são criativas. Você vai ser uma engenheira brilhante um dia." Houve uma pausa. Marta sentiu uma pequena centelha de esperança. Talvez ele estivesse apenas nervoso. Talvez o elogio levasse a algo positivo. "Mas", Cláudio disse, e aquela palavra caiu como uma guilhotina. "Você é feia. Muito, muito feia. E eu tenho uma reputação a manter. Eu sou o Cláudio Ferreira. Meu pai é dono da 2ª maior construtora da cidade. Eu dirijo um Audi. Eu namoro com a Juliana, que foi Miss Universitária no ano passado. Eu não posso, em nenhum universo possível, ser visto saindo com alguém como você." O silêncio que se seguiu foi absoluto. A música do DJ havia parado, ela percebeu. Ou talvez estivesse apenas abafada pelo zumbido em seus ouvidos. Todos na festa estavam olhando agora. 100 pessoas, 120, talvez todas as 150 pessoas que estavam no salão naquele momento. Marta podia ver pena em alguns rostos. Viu Carla, uma colega de turma, cobrindo a boca com a mão, chocada. Viu o professor Henrique, que estava no canto do salão, como chaperone, franzindo a testa com desaprovação. Viu diversão em outros rostos. Ricardo e Fernando estavam rindo abertamente agora. Juliana, a namorada de Cláudio que ele havia mencionado, estava do outro lado do salão,
observando com um sorriso de satisfação. Mas o que doeu mais, o que realmente rasgou algo dentro de Marta, foi a expressão de nojo absoluto no rosto de Cláudio. Não era raiva, não era irritação, era nojo genuíno, como se ela fosse algo repulsivo que ele havia encontrado embaixo de uma pedra. Você deve ter passado horas se arrumando para esta festa, ele disse, seus olhos azuis percorrendo-a de cima a baixo com uma avaliação clínica e cruel. Provavelmente tentou fazer esse cabelo ficar bonito. Deve ter assistido tutoriais de maquiagem. Comprou esse vestido que, deixa eu adivinhar, custou uma fortuna para você, mas que continua parecendo barato. Cada palavra era uma facada. Marta sentiu lágrimas começando a se formar em seus olhos. Não. Ela não podia chorar. Não ali, não na frente de todos. Mas não adianta, sabe? Cláudio continuou implacável. Não importa o quanto você tente. Não importa quanto tempo você gaste se arrumando. Não importa quantos produtos você compre. Algumas coisas a maquiagem não esconde. Algumas coisas são permanentes. E você, Marta, você é permanentemente feia. Alguém riu. Foi Juliana. Ela reconheceu a risada aguda. Depois Ricardo riu. Fernando também. E então, como uma onda se espalhando pela praia, as risadas começaram a se espalhar pela sala. Primeiro baixas, quase envergonhadas, depois mais altas, depois francas gargalhadas, 150 pessoas rindo. Não todas, ela percebia vagamente. Algumas pareciam constrangidas, algumas olhavam para o chão, mas muitas estavam rindo. Rindo dela, da garota feia que teve a audácia de se declarar para o garoto bonito e popular. Marta não chorou. Não ali na frente de todos. Ela simplesmente se virou e caminhou para a saída, suas pernas tremendo tanto que ela mal conseguia se manter de pé. Mas ela caminhou de cabeça erguida, através daquela multidão de risos e sussurros, até a porta de saída. Do lado de fora, sozinha no estacionamento frio, ela finalmente desabou. As lágrimas vieram como uma enxurrada, lavando a maquiagem mal aplicada que ela havia levado horas para fazer. Ela chorou até não ter mais lágrimas, até sentir que não havia mais nada dentro dela além de um vazio enorme e doloroso. Foi então que algo mudou. No meio daquela dor paralisante, uma centelha de raiva começou a queimar. Uma raiva fria, calculada, que se cristalizou em uma decisão simples, mas absoluta. Ela voltaria. Um dia, de alguma forma, ela voltaria. E quando voltasse, Cláudio e todos que riram vão se arrepender profundamente. Marta passou o resto daquele semestre final em modo piloto automático. Ela terminou o projeto sozinha. Cláudio havia parado de aparecer nas reuniões de trabalho e ela não se importou. Ela trabalhou noites e fins de semana, desenvolvendo cada detalhe do projeto com uma obsessão que chegava a ser doentia. Quando apresentaram o trabalho final, os professores ficaram impressionados. Um deles, o professor Dr. Renato Almeida, a procurou após a apresentação. Marta, ele disse, eu sei que esse projeto foi em dupla, mas ficou claro para mim que você fez praticamente tudo sozinha. Este é um dos melhores trabalhos que já vi em 30 anos de docência. Ela apenas assentiu, sem alegria, sem satisfação. O elogio parecia vazio. Você já pensou no que vai fazer depois da formatura? O professor continuou. Porque eu gostaria de te indicar para uma bolsa de mestrado. Temos uma parceria com a Universidade Técnica de Munique, na Alemanha. Eles oferecem bolsas integrais para alunos excepcionais. Pela primeira vez em semanas, Marta sentiu algo além de raiva e dor. Sentiu uma pequena fagulha de esperança. Alemanha? Ela repetiu. Sim, seria um mestrado em engenharia estrutural. 2 anos, com possibilidade de doutorado. Tudo pago. Moradia, alimentação, uma bolsa mensal. É uma oportunidade única. Marta não precisou pensar muito. Eu aceito. O professor sorriu.
Ótimo, vou começar a preparar a documentação. Você precisa estar pronta para viajar em março. 3 meses depois, Marta embarcou em um avião para Munique. Ela levou consigo apenas 2 malas, alguns livros técnicos e uma promessa silenciosa. Ela voltaria, mas não como a garota feia e rejeitada. Ela voltaria como algo completamente diferente. A Alemanha foi brutal nos primeiros meses. Não apenas pela língua alemã, que ela teve que aprender rapidamente através de aulas intensivas 3 vezes por semana. Não apenas pelo frio intenso do inverno europeu, com temperaturas chegando a 6 graus negativos, neve acumulada nas ruas, um tipo de frio que parecia penetrar nos ossos e não sair nunca. Foi brutal porque ela se viu cercada por pessoas bonitas, confiantes, bem vestidas, pessoas que pareciam ter nascido, sabendo como se mover no mundo social com a mesma facilidade com que ela se movia no mundo dos cálculos. Os primeiros 6 meses em Munique foram os mais difíceis de sua vida. Pior até do que a humilhação na festa. Porque ali, pelo menos, havia sido rápido, uma noite terrível, mas depois acabou. Na Alemanha, a solidão era constante, incessante, como uma dor crônica que nunca passava completamente. Ela morava em um apartamento minúsculo, de 22 metros quadrados, no bairro de Schwabing. Uma cama dobrável, uma mesa pequena, um fogão de 2 bocas, um banheiro compartilhado com outros 3 estudantes no corredor. As paredes eram finas o suficiente para ela ouvir seus vizinhos conversando, rindo, vivendo vidas que pareciam infinitamente mais felizes que a dela. Nas primeiras semanas, ela chorava todas as noites. Chorava baixinho, com o rosto enterrado no travesseiro para que os vizinhos não ouvissem. Chorava de solidão, de saudade de casa, de medo de ter cometido um erro terrível vindo para tão longe. Mas Marta tinha uma vantagem que seus colegas não tinham. Ela tinha raiva, raiva cristalizada em combustível puro, destilado, concentrado. Raiva que a fazia acordar às 5 da manhã todos os dias, mesmo quando estava nevando lá fora, mesmo quando seu apartamento estava gelado porque o aquecedor estava quebrado. Raiva que a fazia estudar até meia-noite, até 1 da manhã, até suas vistas ficarem embaçadas e seus olhos arderem de cansaço. Raiva que a fazia trabalhar mais do que qualquer outro estudante do programa de mestrado. E lentamente, muito lentamente, como gelo derretendo no sol fraco do inverno alemão, ela começou a mudar. Não foi apenas o mestrado, foi tudo. Ela procurou um dermatologista na clínica universitária, um homem chamado Dr. Müller, que realmente ouviu quando ela explicou os anos de tratamentos fracassados. Ele prescreveu um regime novo, combinação de antibióticos orais e tratamento tópico com isotretinoína. 4 meses depois, sua pele estava limpa pela primeira vez desde que tinha 14 anos. Ela chorou quando olhou no espelho e viu um rosto sem acne. Chorou de alívio e gratidão. Economizou cada centavo de sua bolsa mensal de 800 euros por 8 meses. Comeu macarrão com molho de tomate jantar após jantar. Nunca saiu para bares ou restaurantes com os colegas. Não comprou roupas novas. Guardou 200 euros por mês, religiosamente, até ter 1.600 euros. E então fez uma rinoplastia em uma clínica especializada em Berlim. Era menos da metade do preço que custaria no Brasil, mas mesmo assim representava 2 meses de vida. A cirurgia foi em uma quinta-feira de março. A recuperação durou 2 semanas de dor, inchaço, hematomas roxos ao redor dos olhos. Mas quando os curativos foram finalmente removidos, Marta olhou no espelho e viu um nariz proporcional, simétrico, que não dominava mais seu rosto inteiro. Ela colocou o aparelho nos dentes através do programa odontológico da universidade. 22 meses usando brackets metálicos, apertando uma vez por mês, suportando a dor e desconforto.
Mas quando foram finalmente removidos, ela tinha dentes alinhados, um sorriso que não precisava esconder mais. Começou a frequentar a academia do campus, não por vaidade, não para ficar bonita, mas porque descobriu que exercício físico ajudava a controlar a ansiedade que a atormentava desde a humilhação. Correr na esteira, levantar pesos, fazer yoga. Tudo isso acalmava a voz cruel em sua cabeça, que repetia as palavras de Cláudio em loop infinito. Ela aprendeu a se vestir com a ajuda de Catherine, uma colega alemã do mestrado, que foi gentil o suficiente para dar conselhos sinceros. Catherine a levou para comprar roupas em brechós. Ensinou sobre cores que favoreciam seu tom de pele, sobre cortes que valorizavam seu corpo. Ensinou que roupas caras não eram necessariamente melhores, que o importante era o caimento e a confiança com que se usava. Aprendeu sobre maquiagem, não dos tutoriais do YouTube que a haviam falhado antes, mas de aulas gratuitas em lojas de departamento. Aprendeu que menos era mais, que sutileza era poder, que a maquiagem deveria realçar, não esconder. Aprendeu sobre postura através de vídeos de TED Talks sobre linguagem corporal. Praticou em frente ao espelho, ombros para trás, coluna ereta, queixo paralelo ao chão, olhar direto nos olhos das pessoas quando falava. Pequenos ajustes que mudavam completamente como ela se apresentava ao mundo. Aprendeu a falar com confiança, mesmo quando não se sentia confiante. Essa foi a lição mais difícil. Fingir segurança até que ela se tornasse real. Falar em apresentações mesmo com o coração acelerado. Fazer perguntas em seminários mesmo com medo de parecer burra. Defender suas ideias mesmo quando professores experientes discordavam. Mas a verdadeira transformação, a que realmente importava, estava acontecendo em sua mente. O mestrado era apenas o começo. Marta desenvolveu uma tese sobre sistemas de fundação para arranha-céus em solos instáveis, especificamente aplicados a regiões sísmicas e áreas com lençol freático alto. Foi um trabalho de 287 páginas, com 23 modelos computacionais complexos, testando cenários que ninguém havia considerado antes. A tese chamou a atenção internacional. Ela publicou 3 artigos derivados dela em revistas científicas de prestígio: Journal of Structural Engineering, International Journal of Geotechnical Engineering, Engineering Structures. Nomes que significavam algo no mundo acadêmico, nomes que abriam portas. Ganhou o prêmio Friedrich Wilhelm para a melhor tese de mestrado em Engenharia Civil da Universidade Técnica de Munique. Foi convidada para apresentar em conferências, primeiro em Berlim, depois em Zurique, depois em Amsterdã. A cada apresentação ficava um pouco mais fácil, um pouco mais natural. No 3º ano, na Alemanha, ela começou o doutorado. Mas diferente da maioria dos estudantes de doutorado, que se focavam puramente na pesquisa acadêmica, Marta tinha uma visão mais ampla. Ela começou a fazer consultoria para empresas de engenharia, aplicando seu conhecimento teórico em projetos reais. Descobriu que tinha um dom para isso, não apenas para os cálculos técnicos, mas para entender as necessidades dos clientes, para comunicar conceitos complexos de forma clara, para liderar equipes. As empresas começaram a disputá-la. Ofertas de emprego chegavam mensalmente. Aos 28 anos, Marta defendeu sua tese de doutorado com distinção máxima. Aos 29, ela havia se tornado sócia júnior de uma das maiores empresas de engenharia estrutural da Europa. Aos 32, ela abriu sua própria consultoria, especializada em projetos de arranha-céus em condições extremas. Sua empresa cresceu rapidamente. Marta tinha uma abordagem única, combinando inovação tecnológica com sustentabilidade. Ela desenvolveu sistemas patenteados de fundação que reduziam custos em 30% e aumentavam segurança em 50%. Seus projetos ganharam prêmios internacionais. Aos 35 anos,
Ela havia projetado a estrutura de 12 arranha-céus em 6 países. Seu patrimônio líquido ultrapassava 10 milhões de euros. Ela era regularmente convidada para dar palestras em universidades prestigiadas. Revistas especializadas escreviam artigos sobre seus projetos inovadores. E durante todo esse tempo, 17 anos de trabalho implacável e crescimento constante, Marta nunca esqueceu por que havia começado aquela jornada. Em sua mesa de trabalho, em seu escritório em Berlim, ela mantinha uma foto. Não era uma foto de suas conquistas, era a foto de sua formatura na faculdade, onde ela aparecia desajeitada, com acne, sem saber sorrir para a câmera. Ela olhava para aquela foto todos os dias, não por nostalgia, mas como lembrete. Lembrete de que pessoas como Cláudio estavam erradas. Lembrete de que a aparência não determinava valor. Lembrete de que ela havia prometido voltar. E agora, finalmente, era a hora. Marta recebeu o convite para palestrar em sua cidade natal através de uma associação de empresárias. O tema era liderança feminina em setores dominados por homens. A ironia não passou despercebida. Ela, que havia sido rejeitada por ser feia, agora era convidada para inspirar outras mulheres. Ela aceitou o convite imediatamente. Sua assistente fez a pesquisa de rotina sobre o evento e voltou com uma informação interessante. Doutora Silveira, vi na lista de inscritos que há um Cláudio Ferreira registrado. É alguém que você conhece? Marta sorriu. Aquele sorriso frio que assustava seus funcionários quando ela estava planejando algo importante. Sim, ela disse. Conheço ele muito bem. Ela poderia ter rejeitado a inscrição dele. Poderia ter pedido para que seu nome fosse removido da lista. Mas não fez isso. Ela queria que ele estivesse lá. Queria que ele visse com seus próprios olhos no que ela havia se tornado. Marta passou as 2 semanas seguintes se preparando meticulosamente para aquela palestra. Não apenas o conteúdo técnico, mas cada detalhe. Escolheu o terno perfeito, azul marinho escuro, corte impecável, que transmitia autoridade sem ser intimidador. Ensaiou sua fala dezenas de vezes, ajustando cada palavra, cada pausa, cada ênfase. Ela não ia apenas dar uma palestra, ia dar um show. O auditório estava lotado quando ela chegou. 300 pessoas, a maioria mulheres empresárias e estudantes universitárias. Mas havia homens também. Ela os viu enquanto era levada pelos bastidores. E lá, na 5ª fila, estava ele. Cláudio Ferreira havia envelhecido. Aos 39 anos, ele não era mais o rapaz bonito da faculdade. Tinha ganho peso, seu cabelo estava ralo, e havia uma expressão amarga em seu rosto que não estava lá 17 anos atrás. Ele estava sentado sozinho, olhando para o celular com uma expressão entediada. Marta esperou nos bastidores enquanto a apresentadora começava a ler seu currículo. Era um currículo impressionante. Doutorado em Munique, autora de 43 artigos científicos, detentora de 8 patentes internacionais, consultora estrutural de 12 arranha-céus, Prêmio Internacional de Inovação em Engenharia. Lista seguia por 3 minutos inteiros. Ela viu Cláudio levantar a cabeça do celular quando a apresentadora mencionou Munique. Viu ele franzir a testa quando os prêmios foram listados. Viu o momento exato em que ele começou a suspeitar de algo. E então a apresentadora disse seu nome completo. Com vocês, a doutora Marta Silveira. O auditório explodiu em aplausos. Marta caminhou até o palco com passos confiantes, sua postura ereta, seu sorriso profissional. As luzes do palco eram intensas, mas ela estava acostumada. Havia dado palestras para plateias muito maiores, mas essa era especial, muito especial. Ela parou no centro do palco, esperou os aplausos diminuírem e então olhou diretamente para onde Cláudio estava sentado. Ele estava pálido, seus olhos arregalados, claramente em choque. Suas mãos agarravam os braços da poltrona com tanta força que seus dedos estavam brancos. Ele a reconheceu.
Marta podia ver isso em seus olhos. Boa tarde, ela começou, sua voz clara e firme ecoando pelo auditório. Meu nome é Marta Silveira e antes de começarmos a falar sobre liderança feminina, eu gostaria de contar uma história. A plateia se acomodou, expectante. Palestras que começavam com histórias pessoais eram sempre as melhores. Quando eu tinha 22 anos, Marta continuou, eu estava no último ano de faculdade de engenharia civil. Nesta mesma cidade, aliás, na Universidade Federal. Ela fez uma pausa, deixando a informação assentar. Algumas pessoas na plateia eram da mesma universidade. Ela podia ver reconhecimento em alguns rostos. Eu não era uma estudante comum, ela prosseguiu. Era a melhor aluna da minha turma. Mas também era, segundo os padrões sociais da época, feia. Eu tinha acne severa, traços faciais que não se encaixavam no padrão de beleza e absolutamente nenhuma ideia de como me vestir ou me comportar em situações sociais. O auditório estava completamente silencioso agora. Todos prestavam atenção. Durante 3 anos, eu me apaixonei por um colega de turma. Marta disse, seus olhos ainda fixos em Cláudio, que parecia querer desaparecer em sua poltrona. Ele era tudo que eu não era. Bonito, popular, confiante. E quando finalmente reuni coragem para me declarar, ele riu. Ela deixou essas palavras penderem no ar por um momento. Ele não apenas me rejeitou. Ela continuou, sua voz ganhando intensidade. Ele fez questão de me humilhar publicamente. Disse que eu era feia demais para ser vista ao lado dele, que não importava o quanto eu me arrumasse. Algumas coisas a maquiagem não esconde. Um murmúrio percorreu a plateia. Pessoas balançavam a cabeça, solidárias. Aquela noite, Marta disse, foi a pior da minha vida. Eu chorei mais do que havia chorado em toda a minha existência. Questionei meu valor como pessoa. Pensei em desistir de tudo. Ela fez uma pausa dramática, deixando o silêncio se estender. Mas então, ela disse, sua voz agora mais forte. Eu fiz uma escolha. Eu poderia deixar que aquelas palavras me definissem. Ou eu poderia usá-las como combustível. Aplausos começaram a surgir espontaneamente em alguns pontos do auditório. Eu escolhi o combustível, Marta declarou. 3 meses depois daquela noite terrível, eu estava em um avião para a Alemanha, começando um mestrado em uma das universidades mais prestigiadas da Europa. E a partir dali, eu construí, passo a passo, tijolo por tijolo, a vida que vocês viram resumida na apresentação. Mais aplausos, mais intensos agora. Mas eu não fiz isso porque queria provar algo para aquele rapaz, ela disse. E agora sua voz tinha uma qualidade de aço. Eu fiz porque queria provar algo para mim mesma. Queria provar que meu valor não era determinado pela minha aparência. Que minha inteligência, minha dedicação, minha capacidade de trabalhar mais duro do que qualquer outra pessoa, isso sim me definia. O auditório explodiu em aplausos. Mulheres se levantaram, aplaudindo de pé. O barulho era ensurdecedor. Marta esperou os aplausos diminuírem e então continuou. E vocês sabem o que é mais interessante? Ela disse, um pequeno sorriso aparecendo em seus lábios. Aquele rapaz está aqui hoje, neste auditório. Ele pagou R$ 400 para assistir esta palestra. Um silêncio chocado caiu sobre a plateia. Todos começaram a olhar ao redor, tentando identificar quem seria. Marta levantou a mão pedindo silêncio. Eu não vou apontá-lo. Não vou humilhá-lo publicamente como ele fez comigo. Porque, diferente dele, eu aprendi que força verdadeira não vem de diminuir outras pessoas, vem de elevar a si mesmo. Mais aplausos, ainda mais intensos. Mas eu quero que ele saiba, ela disse, olhando diretamente para Cláudio, que estava encolhido em sua poltrona, seu rosto vermelho de vergonha, que ele estava errado, completamente errado. Minha aparência nunca definiu meu valor.
E a opinião dele sobre mim não tinha absolutamente nenhum poder sobre quem eu poderia me tornar. O auditório estava em frenesi agora. Mulheres choravam, aplaudiam, algumas gritavam palavras de apoio. Marta esperou o barulho diminuir mais uma vez. E essa é a lição que eu vim compartilhar com vocês hoje, ela disse. Não deixem que a opinião de outras pessoas sobre sua aparência, sua origem, sua idade, seu gênero, determine seu valor ou seu potencial. Use a dor como combustível. Use a rejeição como motivação. Use cada não que você recebe como uma razão para provar que eles estavam errados. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo o auditório. Porque no final, ela concluiu, a melhor vingança não é humilhar quem te humilhou. A melhor vingança é se tornar tão extraordinariamente bem-sucedido que eles se tornam irrelevantes na sua história. O auditório explodiu. Aplausos ensurdecedores, assobios, gritos de apoio. Todas as 300 pessoas estavam de pé, aplaudindo, e Cláudio, na quinta fila, permanecia sentado, encolhido, sua cabeça baixa, incapaz de olhar para o palco onde a mulher que ele havia chamado de feia estava sendo celebrada como uma heroína. A palestra continuou por mais 90 minutos. Marta falou sobre liderança, sobre como navegar em ambientes dominados por homens, sobre como construir confiança quando o mundo tenta te convencer de que você não é suficiente. Ela compartilhou estratégias práticas, contou histórias de seus projetos, respondeu perguntas com uma combinação de expertise técnica e sabedoria emocional que deixou a plateia fascinada. Quando terminou, a ovação foi ainda maior do que no começo. Pessoas se aproximaram do palco, querendo tirar fotos, pedir conselhos, compartilhar suas próprias histórias. Marta ficou ali por 2 horas, conversando com cada pessoa que se aproximava, genuinamente interessada em suas histórias. Cláudio tentou sair discretamente durante esse tempo, mas a saída estava bloqueada pela multidão de pessoas que queria falar com Marta. Ele ficou preso ali, forçado a testemunhar pessoa após pessoa, elogiando a mulher que ele havia desprezado. Finalmente, quando a multidão começou a dispersar, Marta o viu tentando se esgueirar para a porta. Ela poderia tê-lo deixado ir, mas havia algo que ela precisava fazer. Cláudio, ela chamou, sua voz clara cortando através do burburinho das conversas. Cláudio Ferreira! Ele congelou. Todas as pessoas restantes no auditório se viraram para olhar. Lentamente, relutantemente, ele se virou para encará-la. Marta desceu do palco e caminhou em direção a ele. A multidão abriu espaço, todos percebendo que algo importante estava prestes a acontecer. Ela parou a poucos passos dele. De perto, ela podia ver como ele havia mudado. Não era apenas o envelhecimento físico, era algo em seus olhos, uma derrota, uma amargura que vinha de uma vida que não saiu como planejado. Você lembra de mim? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Cláudio assentiu lentamente, incapaz de falar. Você quer saber o que é engraçado? Marta disse, sua voz suave, mas carregada de significado. Durante anos, eu imaginei este momento. O momento em que eu te encontraria e te mostraria no que me tornei. Eu ensaiei discursos na minha cabeça. Imaginei dizer coisas cruéis, humilhá-lo como você me humilhou. Ela fez uma pausa, estudando-o. Mas agora que estamos aqui, ela continuou, eu percebo que não preciso fazer nada disso. Porque olhando para você, Cláudio, eu vejo algo que é muito mais poderoso do que qualquer coisa que eu poderia dizer. O quê? Ele conseguiu sussurrar, sua voz rouca. Eu vejo que você está exatamente onde merece estar, Marta respondeu. Você teve todas as vantagens, beleza, dinheiro, conexões, e desperdiçou tudo isso sendo uma pessoa mesquinha e cruel.
enquanto eu, que não tinha nada além de inteligência e determinação, construí uma vida extraordinária. Ela se aproximou mais um passo. Você sabe o que aconteceu com você depois da faculdade? Ela perguntou. Cláudio balançou a cabeça negativamente, confuso com a pergunta. Eu sei, Marta disse, porque diferente de você, que claramente me esqueceu, eu nunca te esqueci. Eu rastreei sua vida, não por obsessão, mas por curiosidade. Queria saber se pessoas como você conseguem ser felizes sendo cruéis. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras afundarem. Você assumiu a empresa de seu pai, ela continuou. Faliu em 4 anos. Teve 2 casamentos fracassados. Agora trabalha como vendedor de imóveis, ganhando uma fração do que ganhava antes. Você veio para esta palestra hoje porque está desesperado por qualquer insight sobre como ter sucesso nos negócios. Cláudio estava pálido, tremendo ligeiramente. E a ironia, Marta disse, e agora havia uma pequena satisfação em sua voz. É que você pagou R$ 400 para ouvir conselhos da mulher que você disse ser feia demais para ser vista ao seu lado. O silêncio no auditório era absoluto. Todas as pessoas presentes estavam observando, hipnotizadas pela cena. Eu poderia te dar esses conselhos agora, Marta disse. Poderia te dizer exatamente o que você precisa fazer para reconstruir sua vida. Porque eu realmente sei. Eu construí um império do zero, em um país estrangeiro, sem conexões, sem dinheiro, apenas com trabalho duro e inteligência. Ela se aproximou até estar a apenas 1 metro de distância dele. Mas eu não vou, ela disse, sua voz agora dura como aço. Porque pessoas como você não merecem segundas chances. Você teve todas as chances do mundo e as desperdiçou sendo cruel com pessoas que não podiam se defender. Você construiu sua vida inteira em uma base de arrogância e maldade. E quando tudo desmoronou, você nem teve a decência de aprender alguma coisa. Cláudio tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Você quer saber qual é a maior diferença entre nós? Marta perguntou. Não é o sucesso profissional, não é o dinheiro, não é nem mesmo a aparência, embora seja curioso como você envelheceu mal enquanto eu. A garota que você chamou de feia, aparentemente melhorei. Ela sorriu, e não havia calor naquele sorriso. A diferença, ela disse, é que quando eu caí, eu me levantei e me reconstruí. Quando você caiu, você simplesmente ficou no chão, amargo e ressentido, culpando o mundo por seus fracassos. Eu assumi responsabilidade. Você procurou desculpas. Ela se virou, pronta para ir embora, mas então parou e olhou para ele uma última vez. Obrigada por vir hoje, Cláudio, ela disse. Obrigada pelos R$ 400 e obrigada, acima de tudo, por me rejeitar 17 anos atrás. Porque se você tivesse dito sim naquela noite, se você tivesse me dado uma chance, eu provavelmente teria desperdiçado anos da minha vida com alguém que não merecia meu tempo. Sua crueldade foi o melhor presente que você poderia ter me dado. E com isso, Marta Silveira caminhou para longe, deixando Cláudio Ferreira parado ali, cercado por testemunhas de sua humilhação, enfrentando finalmente as consequências de sua crueldade de tantos anos atrás. A vingança estava completa, mas não havia sido através de humilhação, não havia sido através de crueldade, havia sido através de algo muito mais poderoso, através do sucesso absoluto e inegável, através de tornar-se tão extraordinária que a opinião dele se tornou completamente irrelevante. 3 dias depois, Marta estava de volta em seu escritório em Berlim, revisando os planos para um novo projeto em Dubai. Sua assistente entrou, carregando uma pilha de mensagens e e-mails. Doutora Silveira, ela disse, você recebeu mais de 200 mensagens desde sua palestra em São Paulo. A maioria são de mulheres agradecendo por compartilhar sua história. Algumas são convites para palestras similares em outras cidades. Marta sorriu folheando as mensagens.
Histórias de mulheres que haviam sido rejeitadas, humilhadas, diminuídas por causa de sua aparência. Mulheres que agora se sentiam inspiradas a transformar essa dor em combustível. Tem uma mensagem aqui que é diferente. A assistente continuou hesitante. É de um tal Cláudio Ferreira. Marta levantou os olhos. Leia para mim. A assistente abriu o e-mail e começou a ler. A mensagem era longa, cheia de pedidos de desculpas, explicações sobre como ele havia sido jovem e imaturo, como ele se arrependia profundamente. Ele pedia uma chance de conversar, de talvez trabalhar com ela, de aprender com ela. Quando a assistente terminou de ler, houve um longo silêncio. Devo responder? Ela perguntou. Marta pensou por um momento. Parte dela queria ignorar completamente, mas outra parte, a parte que havia crescido e amadurecido através de anos de trabalho em si mesma, sabia que havia uma lição importante ali. Responda sim, ela disse finalmente. Diga o seguinte, Cláudio, eu aceito suas desculpas, mas desculpas não apagam consequências. Você não pode desfazer o dano que causou, assim como eu não posso desfazer a jornada que esse dano me forçou a fazer. Eu te perdoo, não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Mas perdão não significa que eu vou te dar meu tempo, minha energia ou minha expertise. Essas coisas são preciosas e eu as reservo para pessoas que as valorizam e as merecem. Eu te desejo boa sorte em reconstruir sua vida, mas você terá que fazer isso sem minha ajuda. Atenciosamente, doutora Marta Silveira. A assistente assentiu, fazendo anotações. Perfeito. Vou enviar agora. Depois que ela saiu, Marta ficou sentada em silêncio por um momento, olhando pela janela de seu escritório para a paisagem de Berlim. Ela pensou na garota de 22 anos que chorou em um estacionamento gelado, convencida de que seu valor estava atrelado à sua aparência. Ela pensou em todos os anos de trabalho duro, de reconstrução, de transformação. Não apenas transformação física, embora essa tivesse acontecido, mas principalmente transformação interior. A jornada de entender que seu valor nunca dependeu da opinião de homens como Cláudio. Ela pensou em todas as mulheres que haviam entrado em contato após sua palestra. Mulheres que estavam no começo de suas próprias jornadas de autodescoberta e transformação. E pela primeira vez em 17 anos, quando pensou naquela noite terrível na festa da faculdade, não sentiu dor, não sentiu raiva. Sentiu apenas uma profunda gratidão. Gratidão por ter sido forte o suficiente para transformar aquela dor em combustível. Gratidão por ter tido coragem de recomeçar em um país estrangeiro. Gratidão por cada pessoa que a ajudou ao longo do caminho. E sim, estranhamente, gratidão até por Cláudio. Porque sem aquela rejeição cruel, ela nunca teria descoberto do que era capaz. Nunca teria construído uma vida extraordinária. Nunca teria se tornado a mulher que era agora. A melhor vingança, ela finalmente entendia, não era fazer sofrer quem te fez sofrer. Era se tornar tão bem-sucedido, tão realizado, tão em paz consigo mesmo, que o sofrimento que te causaram se torna irrelevante na grande narrativa da sua vida. Marta Silveira pegou a foto antiga de sua mesa, aquela foto de formatura onde ela aparecia desajeitada e insegura. Olhou para ela por um longo momento e então, pela primeira vez em 17 anos, guardou-a em uma gaveta. Ela não precisava mais daquele lembrete. Não precisava mais daquela motivação nascida de dor. Ela havia chegado ao outro lado. Havia se tornado algo muito maior do que a soma de suas rejeições. Ela havia se tornado simplesmente extraordinária. E isso era vingança suficiente. 6 meses depois, Marta estava em Copenhagen, apresentando o projeto de um arranha-céu revolucionário para um grupo de investidores dinamarqueses. A proposta era ousada.
Um edifício de 80 andares, com fundações adaptativas que poderiam responder em tempo real a mudanças no solo e a eventos sísmicos. Os investidores estavam impressionados. Perguntas técnicas foram feitas e respondidas com precisão. Projeções financeiras foram apresentadas. Tudo estava caminhando perfeitamente. Durante o intervalo para café, uma das investidoras se aproximou de Marta. Era uma mulher na casa dos 60 anos, elegante, com olhos inteligentes que avaliavam tudo ao seu redor. Doutora Silveira, ela disse em inglês impecável, eu vi sua palestra em São Paulo. O vídeo viralizou nas redes sociais de mulheres executivas. Marta sorriu. Ah, sim, eu não tinha ideia. Mais de 3 milhões de visualizações. A mulher disse, sua história tocou muitas pessoas, incluindo eu. Ela fez uma pausa, seus olhos ficando distantes por um momento. Quando eu tinha 25 anos, ela continuou, fui rejeitada por um investidor que disse que mulheres não tinham competência para entender finanças, que eu deveria voltar para casa e cuidar de crianças. Marta assentiu, reconhecendo a dor familiar. Hoje, a mulher disse, um pequeno sorriso aparecendo em seus lábios. Eu controlo um fundo de investimento de 5 bilhões de euros. Aquele investidor que me rejeitou, ele trabalha para mim agora. Não porque eu quis me vingar, mas porque ele era competente e eu dou valor à competência, independente do passado. Ela olhou diretamente para Marta. Isso é força verdadeira, ela disse. Não é sobre destruir quem te machucou. É sobre se tornar tão grande que você pode escolher ser generosa com eles ou simplesmente ignorá-los completamente. Em ambos os casos, você vence. Marta sentiu algo se deslocar dentro dela. Uma compreensão profunda de algo que ela já sabia intelectualmente, mas que agora entendia emocionalmente. A vingança nunca havia sido sobre Cláudio. Nunca foi sobre fazê-lo sofrer ou reconhecer seu erro. Foi sobre ela mesma. Sobre provar para si mesma que era mais do que a soma de suas rejeições. Que podia transformar dor em poder. E agora que havia feito isso, agora que estava do outro lado, ela finalmente entendia a verdade mais profunda. O perdão não era fraqueza. Generosidade não era derrota. Seguir em frente não significava que o que aconteceu não importava. Significava que ela importava mais do que o que aconteceu com ela. Naquela noite, sozinha em seu quarto de hotel em Copenhague, Marta escreveu um artigo. Não era sobre engenharia ou tecnologia, era sobre sua jornada, sobre ser rejeitada, sobre transformação, sobre encontrar força na adversidade. Ela escreveu sobre a garota de 22 anos que chorou em um estacionamento, sobre a estudante de mestrado que lutou com alemão e saudade, sobre a profissional que construiu um império tijolo por tijolo e sobre a mulher que finalmente entendeu que a melhor vingança era se tornar a melhor versão de si mesma. O artigo foi publicado em uma revista feminina internacional. Foi compartilhado milhões de vezes. Gerou conversas sobre padrões de beleza, sobre como sociedade valoriza a aparência sobre substância, sobre como transformar rejeição em combustível positivo. Marta começou a receber convites não apenas para palestrar sobre engenharia, mas sobre liderança, resiliência, transformação pessoal. Ela aceitou alguns deles, escolhendo cuidadosamente eventos que pudessem realmente fazer diferença. Em uma dessas palestras em Lisboa, uma jovem de 19 anos se aproximou dela durante a sessão de perguntas. Doutora Silveira, ela disse, sua voz tremendo, eu sou constantemente rejeitada por causa do meu peso. Dizem que eu sou inteligente, mas que nunca serei levada a sério porque sou gorda. Como você conseguiu superar isso? Como você encontrou força? Marta olhou para aquela jovem e viu a si mesma 17 anos atrás. Vulnerável, machucada, procurando desesperadamente por algum sinal de que as coisas podiam melhorar.
Você quer saber a verdade? Marta disse, sua voz suave, mas clara. Não existe um momento mágico onde você supera tudo. Não existe um dia onde você acorda e a dor desaparece completamente. A jovem pareceu desapontada. Mas, Marta continuou, existe algo melhor do que isso. Existe a escolha diária de usar essa dor como combustível em vez de veneno. Existe a decisão constante de provar que você é mais do que a opinião que outros têm sobre você. Existe a jornada gradual de construir uma vida tão cheia de significado e realização que as rejeições do passado se tornam apenas pequenas notas de rodapé na sua história. Ela se aproximou da jovem. Não deixe que ninguém te diga que você precisa mudar sua aparência para ser valiosa, ela disse. Mas também não tenha medo de mudar se você quiser. Eu mudei. Corrigi coisas que me incomodavam, não porque alguém disse que eu deveria, mas porque eu quis. E isso é a chave. Faça escolhas para você mesma, não para agradar outros. A jovem tinha lágrimas nos olhos. Eu fiz cirurgias plásticas, Marta confessou. Tratei minha acne. Aprendi a me vestir melhor e não tenho vergonha disso, porque fiz isso por mim, no meu tempo, quando eu estava pronta. Não porque alguém disse que eu era feia demais, mas porque eu quis me sentir mais confortável na minha própria pele. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras afundarem. Mas você sabe o que é mais importante? Ela continuou. As mudanças externas foram as menos significativas. O que realmente me transformou foi o trabalho interno. Foi aprender que meu valor não vem da minha aparência. Foi construir competência tão sólida que ninguém poderia questionar meu lugar na mesa. Foi desenvolver confiança através de conquistas reais, não através de validação externa. A jovem assentiu, enxugando as lágrimas. Você vai ser rejeitada, Marta disse com honestidade. Não vou mentir para você dizendo que não vai. Pessoas vão julgar você pela aparência, vão subestimar você, vão te machucar. Ela sorriu e havia força naquele sorriso. Mas você não precisa deixar que essas rejeições te definam, ela disse. Você pode usá-las como combustível, pode transformá-las em determinação, pode construir uma vida tão extraordinária que, quando olhar para trás, vai agradecer por cada pessoa que te subestimou, porque elas te deram o melhor presente possível, a motivação para provar que estavam erradas. A jovem abraçou Marta, chorando abertamente agora, e quando se separaram, havia algo diferente em seus olhos. Não era felicidade ou confiança instantânea, era algo melhor. Era determinação. Marta assistiu ela voltar para seu assento e sentiu uma onda de emoção. Isso, ela percebeu, era o verdadeiro legado. Não os prêmios que ganhou, não os edifícios que projetou, não mesmo a vingança simbólica sobre Cláudio. Era isso. Era a capacidade de transformar sua dor em algo que pudesse ajudar outras pessoas. Era pegar a experiência mais dolorosa de sua vida e transformá-la em uma ferramenta para inspirar e empoderar outras mulheres. Naquela noite de volta ao seu hotel, Marta recebeu uma mensagem inesperada. Era de uma colega da faculdade, alguém que ela não falava há anos. A mensagem dizia: Marta, eu estava naquela festa onde Cláudio te humilhou. Eu era uma das pessoas que riu. E eu carrego essa vergonha há 17 anos. Eu queria te pedir desculpas e te dizer que quando vi o vídeo da sua palestra, eu chorei. Não só pela sua força, mas pela minha covardia. Você merecia que alguém te defendesse naquela noite. Eu deveria ter sido essa pessoa. Me desculpa. Marta leu a mensagem 3 vezes. Sentiu uma mistura complexa de emoções. Raiva pelo passado, gratidão pelo pedido de desculpas e, finalmente, surpreendentemente, paz. Ela digitou uma resposta. Eu aceito suas desculpas e eu te perdoo. Não porque você pediu, mas porque eu aprendi que carregar raiva é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Aquela noite foi dolorosa.
mas também foi transformadora. Ela me forçou a encontrar força que eu não sabia que tinha. Você não me deve nada, mas se quiser fazer alguma coisa, defenda a próxima pessoa que você ver sendo humilhada. Seja a pessoa que eu precisava naquela noite. A resposta veio minutos depois. Eu prometo. Obrigada, Marta, por tudo. E assim, peça por peça, Marta percebeu que estava finalmente fechando aquele capítulo de sua vida. Não com raiva, não com amargura, mas com compreensão, perdão e uma sensação profunda de que havia transformado algo horrível em algo belo. 2 anos depois da palestra em São Paulo, Marta estava de volta ao Brasil. Não para palestras ou conferências desta vez, mas para um projeto especial. Ela havia sido contratada para projetar a estrutura de um novo edifício da Universidade Federal, onde havia estudado. Um edifício que seria dedicado a apoiar estudantes vulneráveis, especialmente mulheres em áreas de STEM. Era uma ironia perfeita. Ela estava literalmente reconstruindo a universidade onde havia sido humilhada, criando um espaço que ajudaria futuras gerações a evitar o tipo de dor que ela havia experimentado. Durante a cerimônia de lançamento da primeira pedra, o reitor pediu que ela dissesse algumas palavras. Marta subiu ao pequeno palco montado no canteiro de obras, olhando para a multidão de estudantes, professores e doadores. E lá, na última fila, ela viu ele, Cláudio Ferreira, mais uma vez, observando de longe. Desta vez, porém, ela não sentiu nenhuma satisfação em vê-lo ali. Não sentiu raiva ou desejo de vingança, sentiu apenas uma completa indiferença. Ele havia se tornado irrelevante na narrativa de sua vida. Quando eu era estudante aqui, Marta começou, eu aprendi lições importantes, algumas na sala de aula, através de professores dedicados, que me ensinaram as bases da engenharia. Mas as lições mais importantes aprendi fora da sala de aula. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo a plateia. Aprendi que o mundo pode ser cruel com pessoas que são diferentes, ela continuou. Que sociedade, frequentemente, valoriza superficialidade sobre substância. Que rejeição e humilhação são experiências universais, especialmente para mulheres que ousam ocupar espaços tradicionalmente masculinos. Estudantes assentiam, reconhecendo verdades que muitos haviam experimentado pessoalmente. Mas também aprendi, Marta disse, sua voz ganhando força, que essas experiências dolorosas não precisam nos destruir, que podemos escolher transformar dor em poder, que nossa resposta à adversidade define mais nosso caráter do que a adversidade em si. Ela apontou para a placa onde estava gravado o nome do futuro edifício, Centro de Apoio e Excelência para Mulheres em Engenharia, doutora Marta Silveira. Este edifício, ela disse, não é um monumento ao meu sucesso, é um monumento à transformação. É um lembrete de que não importa quão difícil seja o começo, não importa quantas vezes você seja rejeitada ou subestimada, você pode construir algo extraordinário. Ela olhou diretamente para onde Cláudio estava, mas não para ele especificamente, para todos ali. E para aqueles que um dia me subestimaram, que riram, que me disseram que eu não era suficiente, ela disse, eu tenho apenas uma coisa a dizer. Obrigada. Obrigada por me darem a motivação para provar que vocês estavam errados. Obrigada por me forçarem a encontrar força que eu não sabia que tinha. Obrigada por me mostrarem exatamente o tipo de pessoa que eu nunca queria me tornar. Aplausos ecoaram pelo canteiro de obras, mas Marta não havia terminado. E para as jovens mulheres aqui hoje, ela disse, sua voz agora suave, mas cheia de convicção, eu digo isso, vocês vão ser rejeitadas, vão ser subestimadas, vão ouvir que não são bonitas suficiente, jovens suficiente, experientes suficiente, confiantes suficiente. Vão ouvir 1000 razões porque vocês não podem ou não devem. Ela sorriu, e era um sorriso genuíno, caloroso. Ignorem tudo isso, ela disse. Construam suas vidas na base sólida de competência, integridade e trabalho duro.
Sejam tão extraordinariamente boas no que fazem que as opiniões dos outros se tornem irrelevantes. E quando chegarem onde querem estar, sejam generosas. Ajudem outras mulheres a subir. Construam escadas para aquelas que vêm atrás de vocês. Ela fez uma pausa final, seus olhos brilhando com emoção. Porque no final, ela concluiu, a melhor vingança contra um mundo que tenta te diminuir não é se tornar cruel como eles. É se tornar tão brilhante, tão bem-sucedida, tão cheia de propósito e significado, que você ilumina o caminho para outras pessoas encontrarem sua própria luz. A ovação foi ensurdecedora. Estudantes choravam. Professores aplaudiam de pé. E Marta Silveira, a garota que foi chamada de feia demais, que chorou sozinha em um estacionamento, que reconstruiu sua vida tijolo por tijolo em um país estrangeiro, estava finalmente em paz. Porque ela havia entendido a verdade final. Vingança não é sobre fazer sofrer quem te fez sofrer. Vingança verdadeira é viver tão bem que o sofrimento que te causaram se torna apenas um pequeno capítulo em uma história muito maior de triunfo, transformação e propósito. E enquanto caminhava para longe daquele palco, deixando para trás Cláudio e todos os fantasmas de seu passado, Marta Silveira finalmente se permitiu soltar completamente aquela dor de 17 anos atrás. Ela era livre. E essa, ela percebeu, era a melhor vingança de todas.